bem? Aqui é a Vicky do Jogando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. E hoje a gente vai falar sobre esse tema super legal que é diretores negros do cinema. O tema foi indicado pelo Renan Wangler, um dos meus seguidores. Obrigada, Renan, eu amei o tema, eu gosto muito do tema, queria falar, então obrigada de verdade. E vamos lá porque o vídeo vai ser longo, a gente tem muitos diretores para falar. Infelizmente eu não consigo falar sobre toda a cinematografia de todos eles, porque é bem extensa. Mas eu vou falar alguns projetos principais de cada um e alguns que tem uma cinematografia mais curta, tipo 3 filmes, eu consigo falar. Mas esses outros, como esse primeiro, por exemplo, vai ser impossível porque são mais de 44 filmes. E aí daria tipo uns 6, 7 vídeos diferentes, pelo menos, só desse cara, né? Mas enfim, vamos começar. A gente começa falando sobre ele, icônico, Oscar Micheaux. O Oscar, ele foi o primeiro diretor negro na história do cinema americano, né? Grande diretor assim que a gente conhece é esse Oscar. E ele teve no seu currículo pelo menos 44 filmes. Ele foi aclamado em grande parte dos filmes, principalmente esse que a gente vai falar, que é Within Our Gates, um filme de 1920 que foi criado como uma resposta àquele filme Birth of Nation, que eu falei lá em vídeos atrás, lembra? Que é um dos filmes mais racistas da história, mas também é um documento que comprova como a segregação funcionava nos Estados Unidos. Por isso que eu digo que esse filme eu não gosto, né, Birth of Nation, né? Mas ele é importante de qualquer forma pra gente entender o que acontece até hoje com a segregação nos Estados Unidos, né? Que não é tão pesada quanto aquela época, mas ainda persiste, né? Então esse diretor, ele foi um visionário. Para um diretor negro daquela época dele, né, ter feito tantos filmes é um grande feito, e é uma pena que a maioria das pessoas não aprendam sobre ele nem na universidade de cinema mesmo. Raramente nas faculdades de cinema, por exemplo, eles falam sobre esse nome ou outros nomes mais clássicos também de cinema negro. Eu acho uma pena isso porque é muito importante pra gente saber que sempre existiram sim, desde 1920, diretores negros, só que eles nunca tiveram tipo os holofotes que outros diretores que não são negros tiveram. Então acho importante a gente sempre falar sobre eles, né? E agora a gente vai falar sobre o Spencer Williams. Outro diretor ficou muito conhecido durante a década de 40, né? Que ele criou esse filme chamado The Blood of Jesus, Sangue de Jesus. Pelo nome vocês já devem saber, né? Que é filme religioso. Sim, é um filme religioso de 1941, né? Resumindo a história inteira, a gente conhece... São várias situações assim de uma família, de mobs, né? De máfias indo atacar famílias. São várias histórias isoladas, né? Mas todas elas são relacionadas à presença do Jesus Cristo em várias situações. Tipo, pra salvar a vida das pessoas, alguma coisa assim. É um filme religioso, mas ainda assim ele é extremamente importante pra gente lembrar da história do cinema negro, né? Oh God, have mercy on my soul. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Então guardem esse nome, Spencer Williams. Ele foi diretor e roteirista, o que era uma raridade acontecer, principalmente com diretores negros nos anos 40. Então esse é um nome que a gente tem que guardar sempre. E agora a gente vai falar sobre esse coming of age maravilhoso chamado The Learning Tree, do diretor Gordon Parks. Esse filme é de 1969 e é um dos primeiros filmes assim que a gente vê temáticos com essa história de coming of age, né? Da vida de um jovem, né? Começa da adolescência, a juventude até a vida adulta. E a gente acompanha esse drama dele, né? Até lembra um pouco Moonlight, mas não exatamente porque o tema não é LGBT, mas sim ele mostra o crescimento de um jovem negro, né? Que mora em um bairro de periferia americano, né?
E é muito interessante, é muito lindo, eu fico tipo até arrepiada de falar. Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem, mas esse é um dos filmes favoritos da minha lista de todos esses diretores que a gente vai falar hoje. Agora a gente vai falar do Charles Burnett, conhecido como o filme Killer of Sheep, né, o Matador de Ovelhas, de 1978. Esse filme foi um projeto dele para a faculdade, né? É bem interessante, mas pesado ao mesmo tempo, porque é uma série de histórias ligadas à pobreza, né, nos Estados Unidos, principalmente a pobreza na comunidade negra, e também fala um pouco da comunidade italiana, né? Mas ele fala sobre essas duas comunidades, principalmente a comunidade negra, e como a pobreza afeta essa comunidade. É bem pesado, é um filme denso, mas se você for cinéfilo, eu recomendo. Ele não é linear, então é como se fosse um documentário, mas não é. Ele tem vários assuntos que vão sendo jogados assim, mas é muito legal. Vou deixar um trecho aqui pra vocês verem. I wonder, my little darling. Agora a gente vai falar dele, né, gente? Não tem como falar pelo menos de 3 filmes dele. Spike Lee. Spike Lee, figura polêmica, extremamente genial do cinema, né? Ele ficou conhecido por esse filme de 1989 chamado Do the Right Thing, que é literalmente Faça a Coisa Certa. Esse filme mudou completamente a história do cinema e como a gente vê o cinema urbano em geral, né? A gente fala cinema urbano porque ele aborda as questões da cidade dele, do bairro dele. Esse filme é maravilhoso, o Spike Lee ele atua no filme inclusive e é extremamente importante para você entender até coisas que acontecem hoje ainda nos Estados Unidos. Principalmente quando a gente fala de casos como o George Floyd. E é por isso que o Spike Lee ele é considerado um dos grandes gênios da geração dele, né? Um dos gênios, um baita nome do cinema negro. E além de Do the Right Thing, ele também ficou conhecido como Black Klansman, né? Baseado em um livro. Foi muito bom, né? Muito bom demais. Esnobado na academia. Sim, mas foi uma época em que tinham filmes excelentes também, então eu até entendo. E outro filme que é o mais novo, recente dele, que é de 2020, chama The Five Bloods, que é um filme que fala sobre a guerra do Vietnã e todos os estigmas que essa guerra causou para os americanos, principalmente para os soldados negros, que eram os primeiros a serem enviados para a guerra nos Estados Unidos, como ainda são até hoje. Então, mesmo passando o tempo, o Spike Lee ele continua surpreendendo e ainda tocando naquela ferida do racismo estrutural americano. The black man has a loving heart. Next time you see me coming, man, you cross the street quick. I'm out of here. Yo, man, break his feet. George, take his gun. I should make you buy me another pair. Black Panther will whoop his ass. Take his bike. Man, you're lucky I'm a righteous black man. Otherwise you'd be in serious trouble, man. Serious. Fuck him out. Then why don't you move back to Massachusetts? I was born in Brooklyn. E agora a gente vai falar sobre a Judi Dench e esse filme maravilhoso chamado Daughters of the Dust, que é um filme de 1991, um aninho antes de eu nascer, né? É um filme assim muito importante, que ele fala sobre as raízes africanas na comunidade negra da Carolina do Sul, né? Então ela mostra 3 gerações de mulheres, né? Mãe, vó e filha, e como elas passam as tradições de geração em geração e por que é tão importante para os negros americanos, principalmente para as mulheres negras americanas do Sul, manterem suas raízes africanas, né? Manterem-se em ligação com a africanidade e a ancestralidade. They hug you up quick and soft as the warm, sweet wind. Let them old souls come into your hearty life. Let them touch you with the hand of time. Let them feed your head with wisdom that is from this day in time. Because when you leave this island, Eli Pazette,
you ain't going to no land of milk and honey. E agora a gente vai falar sobre esse filme do John Singleton, dirigido em 1991, que se chama Boys in the Hood, ou Os Donos da Rua. Esse filme foi conhecido por trazer nomes como Cuba Gooding Jr. e também o Ice Cube, que é cantor e ator. É um filme, assim, essencial se você quer conhecer muito da cultura negra americana e para você ver a transição do cinema americano entre anos 80 e 90, que fala da cultura, que até hoje é seguida nas comunidades, né, nos bairros principalmente, e é muito legal, é emocionante, é pesado, mas é muito bom. Então eu recomendo demais. I swear, if that motherfucker roll up on the set one more time, I'm gonna blast his ass. Shit, Rick! What a relief and shit. Let's go. All right, wait a minute, man. Let's split up. No, man, I don't think we should do that. I mean, if we gotta throw some heads, I think it'd be better if we're together. Oh, man, them fools ain't gonna wanna do nothing, man. They're just showing out and shit. Cool. I'm out of here. Agora vamos falar dele, Steve McQueen, com aquele filme maravilhoso, vencedor do Oscar de 12 anos de escravidão, né? A Lupita Nyong'o ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme, merecido. E assim, eu particularmente não curto muito filmes com a temática de escravidão, mas esse filme é super importante e é baseado em fatos reais. You will not live to see another day, nigga. E agora a gente vai falar dela, maravilhosa Ava DuVernay, não me canso de falar dela. Ela foi a diretora desse filme maravilhoso chamado Selma, em 2014, que aborda a história do Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos e a caminhada que ele fez em protesto com o pessoal em Selma. Sem palavras para esse filme, você tem que assistir. E o mais recente dela foi a minissérie When They See Us, Olhos que Condenam, baseados em fatos reais que aconteceram nos Estados Unidos com 5 de Central Park. Foram 5 jovens negros acusados por um crime que eles não cometeram e que ficaram presos até há poucos anos atrás, e apenas esse ano, em 2020, conseguiram a exoneração dos seus crimes, né, que eles não cometeram. Mas enfim, assistam na Netflix, mas tenham em mente que é extremamente pesado, tá? É muito pesado, mas muito importante mesmo. Só que ficam aqueles avisos de gatilho. But we know the truth. We know the truth, and we will go forward to that truth, to freedom. We will not be stopped. We will march for our rights. We will march to demand treatment as full citizens. We will march until the viciousness and the darkness gives way to the light of righteousness. No man, no myth, no malaise will stop this movement. We forbid it, for we know that it is this darkness that murders the best in us and the best of us. Vamos falar dele, gente, maravilhoso, Barry Jenkins, Moonlight, vencedor do Oscar, né, de 2016, merecido sim. Eu não sou suspeita pra falar, eu gosto, vai, de La La Land, mas não tanto. Entre La La Land e Moonlight, obviamente eu vou ficar com Moonlight. É perfeito, é a primeira vez que eu vejo um filme de coming of age, LGBT, com um elenco completamente negro e dirigido por um diretor negro, né, que é o Barry Jenkins. Esse filme é maravilhoso, sensível, é extremamente necessário esse filme, mereceu o Oscar sim, e o Mahershala Ali também mereceu o Oscar. There you go. 10 seconds. See that right there? You're in the middle of the world, man. That's good. You like that? I got chicken. More athletic. There you go. E agora a gente fala dela, Dee Reese, maravilhosa, diretora de Mudbound. Infelizmente, Mudbound ele estreou numa época aqui no Brasil nos cinemas
quando estavam passando outros filmes grandes, assim, blockbusters. Então ele não teve uma bilheteria muito legal. Mas esse é mais um filme que aborda a segregação nos Estados Unidos e a luta pelos direitos dos negros. É um filme bem emocionante, você chora bastante. O final é assim pesado, você fica pensando, mas querendo ou não acaba sendo um final positivo de alguma forma. Então é um filme que eu acho necessário. Son, we don't want no trouble here. Go on. Go on. You know what? You're absolutely right. When we was overseas, they didn't make us use the back door. General Patton put us on the front line. Yes, sir. And you know what we did? We kicked the hell out of Hitler and them Jerry's. While y'all at home, safe and sound. A gente fala dele, né, gente? Maravilhoso, Ryan Coogler. Em 2013 ele dirigiu esse filme pesadíssimo, mas extremamente necessário, chamado Fruitvale Station, protagonizado pelo Michael B. Jordan. Gente, esse filme, só de falar eu fico arrepiada. Eu não vou falar muito sobre o filme, que você tem que assistir. Assista, Fruitvale Station. Logo depois desse filme, muitos anos depois, né, em 2018, ele dirigiu Nosso Pantera Negra, primeiro filme mainstream de super-herói com um elenco quase 90% negro. Extremamente importante esse marco, né, pra Marvel em geral, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. E eu tô muito ansiosa pro segundo filme. As opiniões ficaram divididas, mas eu, como nerd e como mulher negra, me senti muito orgulhosa e feliz de assistir esse filme. E agora a gente vai falar dela, Kasi Lemmons, esnobada pelo Oscar de 2019 por esse filme maravilhoso chamado Harriet. A história é linda, maravilhosa, da revolta, né, de uma ex-escrava, e é maravilhoso, tem que assistir, vou deixar um trecho aqui. Praying for me when I was sick, asking God to keep me well. I asked God how a sickly little boy could think he owned me. I do own you, Mindy. Even now, you're mine. I was never yours, Gideon. I was never nobody's property. Ever since your daddy sold my sisters, I prayed for God to make me strong enough to fight. And that's what I prayed for ever since. E agora a gente vai falar dele, né, gente? Jordan Peele, conhecido por Get Out em 2017. Ele é um grande visionário, ele foi um comediante do Saturday Night Live, que agora virou diretor de terror. Ele mandou muito bem em Corra, né, que é Get Out. Eu recomendo muito que vocês assistam também, para entender o que é racismo estrutural e fetichização da pele negra. E a mais nova série dele, chamada Lovecraft Country, vai estrear ainda, né, na HBO Plus. É uma história baseada em um dos contos do H.P. Lovecraft, é uma adaptação com um elenco completamente negro. Imagina como o H.P. Lovecraft está se revirando, gente, de ver isso. Eu ia adorar ver. I don't know, I just thought that if I did, it'd make it real. You're so scared. You think it was your fault? How do you feel now? Agora a gente vai falar dessa nova maravilhosa, que é a Nia da Costa, que vai dirigir a nova versão de Candyman. Ainda não tem o filme, né, infelizmente por conta da pandemia, mas a gente pode perceber pelo trailer como ela vai mandar muito bem. Eu tô muito animada pra assistir a nova versão de Candyman, como vocês puderam ver nos meus últimos vídeos. I'm hoping to spread the story all about Candyman. The Mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you. Candyman. 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 Don't say that. Eu não poderia deixar de terminar esse vídeo falando dela, a maravilhosa Gina Prince Bythewood. Apesar dela ter feito um filme em 2008, não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que tinha a ver com O Segredo das Abelhas, alguma coisa assim. Então, apesar desse filme, eu quis falar um pouco dela no final para poder falar desse último filme dela, maravilhoso da Netflix, chamado The Old Guard. Gina, maravilhosa, dirige The Old Guard, que é baseado nos quadrinhos do Greg Rucka. Greg Rucka também é outro maravilhoso, sou suspeita para falar porque eu amo os trabalhos dele.
Então, nesse filme, né, ou no quadrinho também, a gente tem esses personagens que são a Andy, a protagonista, né, interpretada pela Charlize Theron, e a gente tem o restante do elenco, que são outros 4 personagens que formam essa aliança dos Guardiões. Eles são pessoas normais, só que não, porque na verdade eles são imortais. Apesar deles serem pessoas, né, imortais, e parecem pessoas normais, assim, eles são imortais, e eles se juntaram ao longo dos milênios ou séculos para poder resolver vários problemas ou guerras no mundo inteiro. Então eles são tipo vigilantes. Imagina um Batman, só que... Aliás, Batman não, vai. Imagina os X-Men. Eles seriam esses X-Men, só que X-Men imortais, nenhum deles morre. Enfim, eu não vou falar muito porque eu não quero soltar spoiler. Tem que assistir na Netflix que o filme tá muito bom. E assistindo você também apoia a diretora, que é uma diretora negra, que ela tá em vogue agora, e ela quer muito produzir uma trilogia, então ela precisa de gente que assista o filme. O filme ele teve no top 10 por bastante tempo na Netflix, então eu recomendo de verdade se você gosta de filmes de ação. A Gina faz um trabalho maravilhoso na filmagem, em geral, em todas as cenas, no relacionamento dos personagens, como ela dirige cada um dos atores. É muito, muito bom de verdade. Sem contar que a gente tem muita representatividade nesse filme. A gente tem a protagonista, que ela é bi. Nos quadrinhos, pelo menos, ela é. Na série, fica a entender, né? Mas a gente tem essa protagonista LGBT. A gente tem um casal canon gay, que é o Nick e o Joey, né? E o Yusuf, que são lindos, maravilhosos, juntos há 900 anos. E é a primeira vez que um filme de ação tem um casal LGBT, que é parte do foco principal. Eles são o núcleo principal, os protagonistas junto com a Andy e os outros personagens. E é muito interessante a gente ver que a representatividade que o Greg Rucka criou para esses personagens e que a Gina dirigiu são extremamente, assim, muito, muito legais e diferentes de tudo que a gente já viu de representatividade. Sem contar que a gente também tem a Naya, maravilhosa, maravilhosa. Quero muito ver ela em outros filmes também, a atriz. E ela é a nossa outra protagonista que também é uma menina negra. Então, tipo assim, é extremamente diverso o elenco. A gente tem o Booker, que é o francês. Todo o elenco em si é diverso. A gente tem o Marwan Kenzari, que fez o Jafar maravilhoso, né, de Aladdin. A gente tem o Luca, que ele é italiano também, muito maravilhoso. Aliás, o elenco inteiro é maravilhoso, né, gente? Então, eu recomendo esse filme e eu espero que a Gina tenha mais oportunidades. Porque de 2008 para 2020 são muitos anos, né, de espaço até darem uma chance de novo para ela. Então eu espero que ela tenha mais chances e que ela continue criando filmes maravilhosos e dirigindo filmes também como esse. Enfim, é isso. O que vocês acharam do tema? Vocês conheciam algum desses diretores que eu falei? Vocês têm um favorito dentre esses artistas que eu falei aqui? Depois coloca aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!